Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor evangelizando conosco. Ligue 0 Operadora 11 4200 8080. Caríssimos irmãos e irmãs, como é bom podermos nos reunir para celebrar o mistério da nossa fé. Como é bom poder ouvir a palavra de Deus e assim perceber que Deus é infinitamente amoroso e misericordioso para conosco. Quase que ao longo de toda a vida do povo de Deus, ao longo da nossa vida também, quantas não são as vezes em que nós agimos com rebeldia diante da proposta do Senhor? Quantas vezes não somos desobedientes? Quantas vezes não tentamos caminhar sem precisar contar com a participação de Deus? É certo que todas as nossas atitudes, todas as nossas decisões mal tomadas, implica em consequências que com certeza nos fará sofrer. Mas ainda assim, nós temos o aparato de um Deus que faz de tudo. Ele vai ao encontro de todas as coisas para poder estar próximo de nós, para poder nos ajudar a sair das condições em que nós nos colocamos. É o que nós vemos um pouco a partir da profecia de Ezequiel. Um povo que afastou-se de Deus, um povo que começou a agir com desobediência, sofreu as consequências, foram parar no exílio, sofreram novamente a condição de escravos. Mas Deus, na sua infinita bondade, os resgata, trazendo-os de volta para a liberdade, trazendo de volta para a alegria de poder estar face a face com Deus. Isto serve para fazermos uma reflexão a respeito da nossa vida. Nós muitas vezes somos sim homens, mulheres religiosos, homens, mulheres de oração, rezamos o terço ou o rosário, fazemos a quaresma de São Miguel. Tudo isto é de extrema importância para a nossa vida de fé. Mas se tudo isto não gerar um efeito de transformação, se não gerar conversão no nosso interior, infelizmente nós acabamos desperdiçando a oportunidade de estar na graça de nosso Deus. Hoje nós vemos que Deus quer manifestar a sua santidade, exatamente para que nós aprendamos os caminhos para nos tornarmos santos, assim como Deus é santo. O Senhor quer nos restaurar, Ele quer nos refazer novamente, quer trocar o nosso coração de pedra em coração de carne. Mas para isso, meus irmãos e irmãs, é necessário que permitamos, é necessário que estejamos dispostos a isso. Deus não é invasivo na nossa vida. Quem tem a chave do nosso coração somos nós, e só pode ser aberto por dentro. Neste caso, somos nós que precisamos abrir o nosso coração e dizer a Deus: venha e faça toda a transformação necessária para que eu mude de vida, para que eu possa alcançar a plenitude da minha existência e possa ser feliz. Este é o convite de Deus para esta liturgia que nós estamos celebrando. Que nós tenhamos, de fato, o nosso coração escancarado para a ação de Deus, para a ação do Espírito Santo. Quantas vezes nós não nos prendemos
em apegos neste mundo, em coisas que podem desviar o nosso olhar daquilo que precisa ser o essencial na nossa vida. Quantas vezes nós não ficamos parados anos e mais anos por conta de um ressentimento que nós guardamos no coração, por conta de não querermos perdoar o nosso irmão. É interessante que fica nas entrelinhas da leitura de Ezequiel hoje, que Deus se esquece, Deus faz questão de se esquecer de todos os ultrajes, de todas as situações erradas cometidas pelo povo de Deus, exatamente para que pudesse ser reformulada esta comunhão, esta fraternidade, esta intimidade. Nosso Deus, sendo amoroso, é também perdoador, nos perdoa sempre, exatamente que aprendamos também a nos perdoar a todo momento, a todo instante. Se nós saltamos da primeira leitura para o Evangelho de hoje, nós vamos ver esta parábola em que, por primeiro, o dono da festa, o patrão, prepara os novilhos gordos, os animais cevados, e convida por primeiro aqueles que estavam destinados para a festa por primeiro. Neste caso, os nossos irmãos da tradição judaica, aqueles que foram chamados do Egito para a liberdade, para a terra de Canaã, aqueles que foram chamados a ser o povo de Deus. Deus, sendo o patrão, ele envia os seus funcionários, envia os seus servos, neste caso os profetas, para exortar este povo a mudar de pensamento, a mudar de vida e a vir participar desta festa, deste banquete. Eles não souberam ouvir a Deus. Então Deus manda novamente que os seus servos vão até as encruzilhadas, em todos os lugares, chamou a todos e o salão da festa ficou repleto. Aqui vem um questionamento: será que todos os que foram chamados no segundo momento tiveram a oportunidade de ir em casa para fazer a barba, tomar banho, pentear o cabelo, se preparar para a festa? Acredito que não. Porém, o texto nos mostra que quando o dono da festa chega, ele percebe que alguém não está revestido deste traje de festa. O que significa isto? Talvez aquela pessoa que ainda estava indecisa nesta dimensão de se colocar à disposição de Deus, neste propósito de servir o Senhor com alegria. Talvez seja este que ainda se encontrava inseguro e que resolveu prorrogar a sua decisão de aderir à proposta de vida que o Senhor faz. Isto também é ponto de reflexão para nós. Será que nós, por conta dos apegos que nós temos com as coisas deste mundo, será que nós não corremos o risco de prorrogar esta nossa decisão de se entregar por inteiro nas mãos de Deus? Será que nós não estamos retardando colocar o traje de festa para podermos nos banquetear com Deus nosso Senhor? Então que nós possamos pensar em tudo isto e que a nossa decisão seja hoje. Este é o tempo da graça que o Senhor nos concede. Este é o momento oportuno para tomarmos a nossa decisão e assim nos lançarmos por inteiro nas mãos de Deus. Que o Senhor nos restaure, que o Senhor nos transforme, que o nosso coração se assemelhe ao coração de Deus, que nós possamos nos tornar servos na vida daqueles que ainda precisam se aproximar da graça de nosso Senhor. Que nós possamos rezar por todos aqueles que hoje precisam ser atingidos pela presença de Deus e possam iniciar este caminho de conversão e de busca de santidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.